Hoje eu estou conversando com o professor de psicologia Clóvis Amorim e o tema da nossa conversa é o estresse nas grandes cidades. Professor Clóvis, vamos continuar nossa caminhada e eu queria falar um pouco agora sobre a conexão, se existe essa conexão estresse e medo. Porque hoje em dia a gente tem a impressão que está todo mundo com medo de tudo. É o medo por causa da segurança, né? Medo da violência, medo de um acidente de trânsito, alguém pode vir e bater no teu carro, medo do que pode acontecer com os nossos filhos, medo de perder o emprego, medo de gripe, a gente teve um problema claro. de saúde pública, de gripe suína, né? uma pandemia. Qual que é o link estresse e medo? Bem, nós temos várias dimensões. Podemos pensar em 3 dimensões do comportamento. A primeira é a dimensão filogenética. Então, do ponto de vista evolutivo, é altamente compreensível que as pessoas tenham mais medo de serpentes do que de automóveis. Mesmo que no ano passado, na cidade de Curitiba, o número de pessoas que morreram picadas por uma serpente talvez seja igual a 0. Entretanto, as pessoas vão verbalizar que tem 0 de medo de um automóvel, quando muitas pessoas perderam a vida com automóveis envolvidos. Porque existe uma memória filogenética. Então, existem alguns fatores que nos causam medo, que têm uma origem ao longo da própria evolução da espécie humana. Então, medo de tempestade, por exemplo, medo de alturas significativas, medo de precipitar-se desses lugares. E, por outro lado, nós temos o nível ontogenético, que é o de cada pessoa em particular. Então, eu posso ter medo de cair de elevador, por exemplo, né? Se esse medo não me impede de fazer uso de um elevador, este medo é um medo normal, digamos assim. Agora, quando o medo se torna fobia, aí a coisa é grave. E a fobia, muitas vezes, é um estado de ansiedade, e aí o estresse pode ser o desencadeador desses estados de ansiedade. Então eu posso ter uma ansiedade muito elevada e ter insônia, ou ter medo de elevador, ou não andar de avião, ou ter comportamentos supersticiosos, como Roberto Carlos apresentava tantos, se eu ver marrom, ou se eu passar na frente do cemitério e etc. Então, provavelmente, quando nós pensamos no nível ontogenético, é de um ser em particular. Agora, as pessoas não vivem no espaço, elas vivem numa cultura datada, situada, localizada, e na nossa cultura, o cotidiano tem nos dado sinais e pistas de que precisamos ser mais prudentes, precisamos ter mais cuidados. Então, provavelmente, alguns desses medos, como, por exemplo, medo de que o filho seja sequestrado, ou que você mesmo sofra um sequestro relâmpago, ou que a sua casa seja invadida e etc., eles têm um dado de realidade. Então, onde é que o estresse se conecta com isto? Na segunda fase do estresse, segundo a professora Marilda Lippe e grandes pesquisadores do estresse, o estresse teria 3 fases. Uma primeira fase, que é a fase do alerta ou alarme. Neste período você fica sinalizado, você fica mais atento. E você tem uma segunda fase, que é a fase psicossocial. Essa segunda fase é chamada de resistência. Nesse período você começa a produzir uma série de substâncias no seu organismo que te altera, inclusive do ponto de vista psicossocial. O que antes era uma leve irritação, agora é nervosismo. O que antes era o não gostar de uma pessoa, agora vira uma implicância. Antes tinha dúvidas, tinha trancado a casa ou não. Agora você volta várias vezes, você se levanta à noite para verificar se de fato isto aconteceu. E no nível mais grave é quando nós chamamos a terceira fase, que é a fase da exaustão. Na fase da exaustão, o indivíduo pode apresentar uma patologia, no caso uma fobia de automóveis, uma fobia de elevadores, uma fobia de meio líquido, uma fobia de alturas e assim por diante. Você falou agora há pouco de estratégias de enfrentamento do estresse. Para a gente, então, que está vivendo nas grandes cidades, está nessa correria do dia a dia, o que a gente pode fazer para pelo menos minimizar esse impacto, para a gente tentar manter a sanidade nesse ambiente tão hostil? A lista é grande e provavelmente para diferentes pessoas tenhamos que identificar diferentes estratégias. Certo.
eu vou me ater àquelas que são mais genéricas, que servem para todos. Ótimo. E regra geral não tem contraindicação. Por exemplo, reveja a sua própria maneira de ver a vida. Qual é a sua filosofia existencial? Para que você vive? Onde você quer chegar vivendo desta forma? Então, passo número 1, tenha, ou descubra, ou elabore, ou construa uma filosofia de vida. Isso vai fazer com que você derive dela princípios. O que realmente é importante para você? É mais importante aumentar sua conta bancária, trocar de carro, ou permanecer mais horas com a sua família, dormir mais horas, trabalhar mais perto de casa, com um orçamento talvez um pouco menor? As outras sugestões são mais ou menos já de senso comum, ou seja, já de domínio da grande população. Procure dormir as horas de sono necessárias para você. Diferentes pessoas têm diferentes necessidades de sono. Nós temos uma média em torno de 8 horas, mas isto varia muito de pessoa para pessoa. Mas para você, em particular, quantas horas você precisa dormir? Outro aspecto diz respeito à alimentação. Então, cuide da sua alimentação. Evite corantes, comidas salgadas, carnes congeladas, produtos industrializados. E tanto quanto possível, passe a ingerir frutas, legumes, verduras verdes, alimente-se sem pressa, né? Coma moderadamente, evite os excessos de álcool, café ou de qualquer outra coisa, inclusive cigarro. Então parece que o equilíbrio nas ingestas é outra estratégia muito oportuna. Outra estratégia é tenha amigos. As pessoas que têm amigos, elas compartilham mais a vida, e ter amigos não custa dinheiro, né? Procure ter algum tipo de lazer. Meus alunos querem me matar quando eu digo que a semana inteira estudaram, trabalharam. No sábado, faça alguma coisa diferente. Se você não pode fazer lazer, não tem um lazer externo, passe uma trouxa de roupa. Você vai fazer uma atividade bem diferente. Dizem, mas isso vale também? Claro, você está desfocando, né? Dizem, inclusive, não sei se é real, que intelectuais cubanos, alguns no auge lá do governo, quando ele estava muito endurecido, que tinha como lazer os intelectuais cortar cana. Então, algumas pessoas podem ter uma versão mais light, jardinagem, né? Então, cada indivíduo deveria descobrir para si próprio o que é que faz com que ele mude um pouco o foco, aumente o seu grau de interesses, conviva com outras pessoas, tenha algum tipo de lazer que seja prazeroso para você. Porque as pessoas às vezes querem impor a outra um tipo de lazer que ela gosta. Eu pessoalmente detesto jogar baralho, não gosto de pescar. Se eu tiver que fazer esse tipo de atividade lúdica, para mim vai ter um efeito contrário. Vai se estressar. Vou ficar estressado, né? Então as pessoas deveriam fazer isto. Cultivar a vida familiar, ter algum sentido sobrenatural, espiritual. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar, né? Qual é o papel de ter uma religião, de ter múltiplos. Primeiro, rede social de apoio. Raramente alguém tem uma religião solitário em casa, né? Quase sempre você se envolve com um grupo, que você tem atividades daquele grupo, você pode contar com aquele apoio, você tem pessoas que pensam mais ou menos como você, que te entendem, que são próximas a você. Segundo aspecto é a estratégia de enfrentamento do ponto de vista simbólico. Porque se eu sou uma pessoa que tem um credo religioso e um vento destrói a minha casa, eu penso, Deus me ajudou, eu não estava lá, tá vendo? Agora eu posso construir outra. Se eu não tenho uma estratégia de apoio, uma outra busca, que a religião faz isso com muita competência, principalmente naqueles eventos para os quais a razão é insuficiente. Por exemplo, um pai e uma mãe que perde um filho adolescente atropelado ou assassinado. Então, eventos racionalmente inexplicáveis, eles são, na maioria das vezes, passíveis de serem minimizados, uma morte, uma tragédia, através de uma crença religiosa, seja ela qual for. E as crianças? Criança tem estresse? É possível dizer que a criança está estressada? A professora Marilda Lippe organizou e publicou um livro sobre estresse na criança. Esse livro, inclusive, traz um CD para que as pessoas possam saber como identificar e como manejar. Crianças podem ter estresse por separação, por abandono, por frustração,
por situações em que os estilos parentais, a forma como os pais educam os filhos, tem alguma característica de monitoria negativa ou de humor flutuante. O que isso significa? Aquele pai que quando está feliz a criança pode fazer tudo, jogar pedra na casa do vizinho, chutar o cachorro e etc. Quando o pai está com raiva, irritado, a criança não pode fazer nada. Então esse tipo de contingência em que a criança não tem um padrão mais ou menos estável de interação, isso pode ser estressante. Doença crônica na infância pode ser estressante e mais o fenômeno bullying, né? Que Sim, também pode ser uma fonte de estresse. Que é a opressão nas escolas por parte dos outros colegas. Isto, e que geralmente se dá quando não tem um adulto observando. Clóvis, a gente vai ter que interromper a nossa caminhada por aqui, ok. Mas eu agradeço muito a sua participação e os seus esclarecimentos. Eu conversei hoje com o professor Clóvis Amorim, ele é psicólogo, especialista em estresse, e esse foi o nosso assunto de hoje, o estresse nas grandes cidades. E eu volto numa outra hora com um outro caminhante. Tchau!